Olá, galera do 9º ano. Vamos a mais uma aula de matemática sobre o capítulo 6, tá? Módulo 2, revisão de produtos notáveis, correto? Aí, assim, como eu tô fazendo nas outras turmas, correção das atividades que eu passei, nós vamos corrigir a primeira atividade do capítulo 6, daquela primeira parte, que eu passei para vocês. Então, vamos lá, as correções. No livro, nós vamos para a página 5, item 1, 2, 3 e 4. Então, no item 1, ele pede para a gente citar, né, alguns exemplos de produtos notáveis, tá, que a gente estudou. Então, nós podemos destacar o quadrado da soma, de dois termos, a mais b ao quadrado, correto? Que vai ficar o quadrado primeiro, né? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Podemos destacar também o quadrado da diferença de dois termos, que o quadrado da diferença vai ser a menos b ao quadrado, onde nós temos também o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Podemos destacar também o produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença, onde nós temos a mais b multiplicado por a menos b, que fica o quadrado primeiro menos o quadrado do segundo, tá? Então, respondido a questão 1. Na questão 2, ele pede para a gente escrever um pequeno parágrafo explicando o que significa fatorar uma expressão algébrica e dar alguns exemplos de casos de fatoração. Então, como eu falei lá na aula para vocês, fatorar significa colocar um número, tá? Ou uma expressão algébrica em forma de produto. Então, vamos pôr aqui, ó. Significa pôr um número ou uma expressão algébrica em forma de produto, correto? Daí também eu expliquei para vocês que na fatoração nós temos produto da soma, aliás, nós temos fator comum em evidência. Vamos pôr aqui os exemplos, tá? Fator comum em evidência, tá? Onde a gente estudou tudo isso aqui no 8º ano. Então, fator comum em evidência, nós temos trinômio quadrado perfeito, nós temos trinômio quadrado perfeito, nós temos diferença de dois quadrados, tá? Então, esses são exemplos de fatoração, tá? Onde a gente vai pôr essas expressões algébricas em forma de produto. No item 3, ele pede que a gente aplique a propriedade distributiva e em seguida a gente reduz os termos semelhantes. Então vamos lá.
Aplicando a propriedade distributiva, nós temos x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 3, 3x, tá? Mais com mais dá mais, 2 vezes x, 2x, mais com mais dá mais, 2 vezes 3, 6, tá? Daí a gente percebe que o termo semelhante, tá? São esses dois aqui. Daí vai ficar x ao quadrado mais 5x mais 6, correto? Então chegamos a esse resultado. Aqui na letra B, aplicando a distributiva, nós temos x vezes x, x ao quadrado, mais com mais dá mais, x vezes 5, 5x, tá? Vamos agora para o 8. Mais com mais dá mais, 8 vezes x dá 8x, mais com mais dá mais, 8 vezes 5 dá 40. Então, os termos semelhantes são esses. Nós temos x ao quadrado mais 13x mais 40. Pronto, olha só, aqui a letra B. Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos x vezes x, x ao quadrado, mais com menos dá menos, x vezes 3, 3x, tá? Vamos multiplicar agora o 10. Mais com mais dá mais, 10 vezes x, 10x, mais com menos dá menos, 10 vezes 3, 30. Daí agora, nós percebemos que os termos semelhantes são esses. Então, repete x ao quadrado e nós temos agora 3 negativo, 3x negativo e 10x positivo. Sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Vai ficar mais 7x menos 30, correto? Então, resultado da letra C. Letra D, fazendo a distributiva, nós temos x vezes x, x ao quadrado, mais com menos dá menos, 10 vezes x, 10x, tá? Vamos multiplicar agora o 3. Mais com mais dá mais, 3 vezes x, 3x, mais com menos dá menos, 3 vezes 10 dá 30. Então, os termos semelhantes são esses dois. Vai ficar x ao quadrado, sinais diferentes subtrai, dá o sinal do maior. Vai ficar menos 7x menos 30. Pronto, resolvida a letra D. Vamos para a letra E. Fazendo a distributiva, nós temos x ao quadrado, mais com menos dá menos, 3 vezes x, 3x, tá? Agora vamos multiplicar o 10. Menos com mais dá menos, 10 vezes x, 10x. Menos com menos dá mais, 10 vezes 3 dá 30. Então, os termos semelhantes são esses. Vai ficar x ao quadrado, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal, mais 30. Pronto, resolvido. No item 4, da página 5 do livro, ele pede para a gente analisar os itens da questão anterior, ou seja, da questão 3, e notar todas as respostas. Note que todas as respostas foram expressões do tipo x ao quadrado mais cx mais d. Em cada expressão, compare os valores de c e d com os valores numéricos que aparecem nos fatores. Que relação existe entre esses números? Então, eu vou dar aqui exemplo da letra A e vou dar exemplo da letra B. Então, olha só, na letra A, do item 3 da questão anterior, a gente resolveu, fez a distributiva, tá? Daí, a gente encontrou x ao quadrado mais 5x mais 6. No item D, com a distributiva, a gente encontrou x ao quadrado
mais 13x mais 40, correto? Então, essa expressão é a mesma que essa. Olha só, x ao quadrado mais 6x, posso dizer que aqui é C, e aqui é o D, tá? E isso aconteceu em todas as letras do item 3, né? A, B, C e D, correto? Aqui também nós temos o C e aqui nós temos o D. Então, o que a gente pode perceber no item 3? A gente percebeu que esse item C eu obtive a soma dos segundo termo, tá? Dos segundos termos, 2 mais 3. Olha só, 2 mais 3, 5. E a letra, no item C, a gente obteve a soma, e no item D, a gente obteve o produto. Ó, se vocês observarem, 2 vezes 3, 6. Então, no C, a gente obteve a soma, e no item D, a gente obteve o produto. Olha só aqui a letra B do item 3. A resolução deu essa, o resultado final. E se a gente analisar, 8 mais 5 dá 13, tá? E 8 vezes 5 dá 40. Então, o que a gente pode perceber no item 3 em relação a essa expressão? Então, a gente pode perceber, podemos perceber que o C indica a soma e o D o produto. Correto? Na página 7 do livro, nós temos a questão 1, que pede também para a gente desenvolver os produtos notáveis. Então, aqui nós temos quadrado da soma de dois termos, tá? Então, utilizando a regrinha, nós temos o quadrado do primeiro termo, tá? O primeiro termo é 5x ao cubo, então 5x ao cubo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, certo? Agora, resolvendo, nós temos aqui 5 ao quadrado, que é 25. X ao cubo ao quadrado é aquela regrinha, potência de uma potência, repete a base e multiplica os expoentes, 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 5, 10, 10 vezes 2, 20, então 20x ao cubo, mais 2 ao quadrado, que dará 4. Pronto, resolvida aqui a letra A, vamos para a letra B. Na letra B, nós temos quadrado da diferença de dois termos. Daí, nós temos o quadrado do primeiro termo, menos, porque agora é quadrado da diferença, né? Menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, o segundo termo é y ao quadrado elevado ao quadrado, que é o segundo termo elevado ao quadrado. Resolvendo, nós teremos potência de uma potência, onde a regrinha é repete a base e multiplica os expoentes, 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado, menos 2x ao cubo y ao quadrado, correto? Mais potência de uma potência novamente, repete a base e soma os expoentes. Aliás, e multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, aqui nós temos a resolução da letra B. Na letra C, nós temos produto da soma pela diferença de dois termos. E no produto da soma pela diferença de dois termos, a regrinha é o quadrado do primeiro termo. Então, é AB ao quadrado elevado ao quadrado, menos o quadrado do
segundo termo. Então, é x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, nós temos o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, certo? Resolvendo a elevado a 1 elevado ao quadrado, aquela regrinha, repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 1 vezes 2, 2, a elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4, b elevado à quarta, menos potência de uma potência, 2 vezes 2, 4. Então, x elevado à quarta. Então, o resultado será esse, a ao quadrado, b à quarta, menos x à quarta. E aqui nessa questão a gente pode ver que aqui teve três casos, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença de dois termos. Nas atividades suplementares, vamos para a página 32, onde no item 1 ele pede que a gente utilize as regrinhas dos produtos notáveis. Então aqui a gente percebe que é um quadrado da soma de dois termos. Então, resolvendo vai ficar quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, calculando agora, nós temos x ao quadrado, tá? Mais 2x vezes 10, nós temos 20x, mais 10 ao quadrado, que dá 100, correto? Vamos agora para o item B. No item B, nós temos quadrado da soma também de dois termos. Daí vai ficar o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o segundo termo ao quadrado. Daí, resolvendo, nós temos 2 ao quadrado, 4, 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12x, mais 3 ao quadrado, 9. Pronto, olha só. Agora, nós temos, na letra C, quadrado da diferença de dois termos, onde nós temos o quadrado do primeiro termo, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, tá? Então, resolvendo, nós temos 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, 9x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24, x ao quadrado, y, mais 4y ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado é 16, então 16y ao quadrado. Está aqui o resultado da letra C. Na letra D, nós temos novamente o quadrado da diferença de dois termos, que vai ficar quadrado do primeiro termo, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Daí, resolvendo, 5 ao quadrado é 25, x ao quadrado elevado ao quadrado vai dar x à quarta, menos 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30, 30x ao cubo, que vai somar aqui os expoentes, correto? Mais 3 ao quadrado, 9, então 9x ao quadrado, correto? Aqui o resultado da letra D.
Na letra E e na letra F, a gente percebe que nós temos um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, vai ficar o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá? Então, como eu tenho uma potência de uma potência, vai ficar x à quarta mais 3 ao quadrado, aliás, menos 3 ao quadrado, que é 9. Então, vai ficar x à quarta menos 9. Na letra F, nós temos também o produto da soma pela diferença de dois termos, que fica o quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. Nós temos 4/5 a ao cubo ao quadrado, onde eu vou ter 4 ao quadrado, 16, tá? 5 ao quadrado, 25. A ao cubo elevado ao quadrado, multiplica os expoentes, vai ficar a à sexta, menos 7 ao quadrado, que vai dar 49, ok?